Acho que já está gravando também. Então, pessoal, só para comunicar a vocês que, conforme vocês decidiram na última reunião, essa reunião está sendo transmitida online pelo stream do Google, tá? E ela também vai ficar disponível no YouTube. Nós vamos colocar, mandar depois para a informática disponibilizar a reunião na íntegra no YouTube, tá? Uma outra coisa que eu pediria licença aí, professor Dutra, para falar com vocês é sobre a necessidade de confirmar a presença na reunião. Infelizmente, a gente não tem condições de ficar ligando para os membros para verificar se vai vir ou não, e a gente viu até que alguns membros acabaram utilizando aí a agenda do Google, que seria uma boa, se não fosse o caso de que muita gente acaba não sabendo como fazer essa confirmação, né? Pelo menos tem pessoas que não confirmaram. Então, assim, eu não vou colocar mais na agenda do Google não, para não haver confusão, tá? E vou pedir para vocês continuarem confirmando a presença por e-mail. E isso é importante porque se a pessoa não comunica que vai vir, ela fica com ausência sem justificativa, tá? Eu não sei direito como isso funciona, depois se vocês quiserem falar com assistência acadêmica, mas se eu não me engano isso tem prejuízos para vocês aí, com relação à carreira, tem alguma coisa que esse indicador de participação em reuniões e faltas sem justificativa pode impactar, tá? Vou até pedir para o professor Luciano aí, eu estou deixando aqui o professor Luiz Guilherme com falta sem justificativa, para qualquer coisa depois ele verificar aí com a gente o que aconteceu, se é possível alterar essa falta, mas por enquanto eu estou deixando sem a justificativa. Acho que é isso. Então vamos lá. Matheus, desculpa, eu acabei não confirmando, porque eu achei que, como na congregação a gente está confirmando pela agenda e está funcionando, eu achei que estava valendo isso também, tá? Perdão. Eu imaginei que isso tinha acontecido, professor. Fica tranquilo. Eu acho que é uma situação aí nova para a gente. Eu vou... Mas Matheus, pela agenda não está funcionando? Porque eu também acho que confirmei só pela agenda. Está funcionando, professor. O problema é que tem gente que não confirmou nem por e-mail, nem pela agenda. Olha só, vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Eu confirmei. O cara chega atrasado para falar, eu confirmei. E aí, vergonha. Jara, eu vou falar, vocês sabem que vocês, eu já tive uma reunião hoje de manhã, eu participei de uma live que eu tinha combinado, aí teve a reunião do Conselho da Curadora da Fundação, acabou agora, né, Botelho? Assim, você não vai na reunião, não? São sempre os mesmos caras, incrível. Ela está dominado. Bom, ô Matheus, eu acho que podia ficar pela agenda do Google mesmo. Então, professor, pela agenda do Google, a gente não recebe notificação se a pessoa confirmou ou não. E pelo jeito tem pessoas que não costumam usar a agenda do Google. Então eu acho que seria mais efetivo se a gente mantivesse. Não, mas eu recebo, quando eu mando coisa, eu recebo um e-mail, a hora que eu confirmo, você entra lá na agenda do Google, você vê quem confirmou. O senhor recebe, mas a gente não. E a gente que acaba convocando os suplentes, né? Então fica complicado. Não, mas espera aí. Mas quem que marcou a reunião? Foi você? Sim. Mas quando você entrar na agenda do Google, você não vê quem que confirmou? Então, só que se a pessoa não confirma e não avisa a gente, professor, a gente não convoca o suplente tempestivamente. Então, a gente vai precisar manter pelo e-mail. E, professora Mauri, só para avisar que o senhor entrou agora, a gente está gravando a reunião, desculpa, a gente está transmitindo a reunião pelo streaming e vai ficar disponível na íntegra no YouTube também, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Aqui, o link da Cris. Pode começar, professor Dutra. Deixa numa tela grande isso. Bom, então vamos lá, pessoal. Primeiro item é calendário das reuniões da CPG para o segundo semestre de 2020. Então vamos lá. Matheus, mostra aí o calendário em função das outros colegiados aí. E verifiquem se estão adequados aí para vocês aí. Professor, na verdade a gente não tem aqui as datas, vocês vão ter que definir agora as datas para as reuniões. Lembrando que existe uma norma da diretoria que as reuniões da CPG têm que acontecer nas terceiras semanas dos meses, para não haver coincidência com os outros colegiados. Mas em dezembro, geralmente, isso é totalmente desconfigurado, tá? Tanto é que já tem aqui a reunião da CCP,
está em outra, apesar que a CCP é na primeira semana, né? A congregação está deslocada aqui, então a gente tem que se atentar a isso para marcar a reunião da congregação. Segunda-feira tá bom para vocês, pessoal? Segunda, podemos manter? Por mim, tudo bem. Então vamos lá, o Matheus. Então, em agosto, a partir da terceira semana, não é isso? Isso, 17 de agosto, pode ser? 17 de agosto. Mantenha às 14h30, professor? Sim. Setembro, 21. Em setembro. Aqui, né? Outubro, 19. Setembro poderia ser também no dia 14, né? Mas tá bom assim. É que aqui o que pode acontecer é de ficar em cima da congregação, mas como a gente raramente tem demanda para congregação, acho que tranquilo, né? Outubro. 19 de 10 e 16 de 11. E a outra a gente marca para a primeira semana de dezembro? Essa a gente precisa pensar com cuidado, professor, porque nós vamos ter a CCP da contabilidade no dia 7, que é aqui, né? E depois nós vamos ter a congregação no dia 10. Então, no dia 30 de novembro. 30 de novembro. Então, o problema é que tem que ser depois das CCPs, né, professor? Porque geralmente vem demanda da CCP. Essa daí, o ideal seria que a gente marcasse ou no dia 8 ou no dia 9. Mesmo assim, ainda ficaria complicado, porque as pautas têm que ser encaminhadas com 48 horas de antecedência, né? Eu sugeriria que a gente fizesse no dia 8 e comunicasse às CCPs que eles não façam as reuniões nessa semana. Tá bom. 8. A nossa CCP é sempre na primeira semana de cada mês, na segunda-feira. Isso, a de vocês já foi comunicado para a gente, professor, está no dia 7. Então, o que acontece? A gente ainda não tem a CCP do PPGAL e da economia. Então, essa CCP a gente vai ter que sugerir que eles marquem aqui entre o dia 1 e o dia 7, para a gente poder fazer a CPG no dia 8, e, se for o caso, mandar alguma coisa para a congregação no dia 10. Você acha que a congregação vai ser tá marcado já? Está marcada, a congregação está marcada aqui, 10 de dezembro. Vou fazer durante a semana, então, mano. Eu acho já é final de semestre. Só sobrou 8 e 9. Por causa da CCP da contabilidade, né? Eu acho que a gente poderia até fazer no dia 9, professor, porque raramente a gente tem demanda para a congregação, mas a gente tem muita demanda que vem da CCP. Tá. E aí, se fosse, por exemplo, se aparecer alguma coisa da contabilidade para a gente, do dia então, é difícil. O Matheus, já manda lá para as outras CCPs, assim que possível. Os coordenadores estão aí, né, professor? O professor João, o professor Luciano Nakabashi, imagino que vocês estão discutindo o calendário, e eu peço para que vocês não marquem a reunião. Não, mas manda lá para os secretários, porque eles não vão lembrar. Dia 9 tem uma reunião da CG, às 14. E tem membros da CG aqui? Eu. Tá. No dia 8, não? Não. Pessoal, é importante que todos vocês verifiquem aí as datas de outros colegiados que vocês podem fazer parte, como o professor Luciano fez, hein? Então, dia 8, professor Dutra? Dia 8. Fechou, pessoal? Eu não sei se é possível ainda, mas se for possível vocês adiantarem essa reunião do dia 7, pode ser útil para todo mundo, tá? Mas eu encaminho, então, depois aí o calendário para todos vocês. Vou solicitar para... Professora Mauri, se puder fechar o microfone, por favor? É verdade, Mauri, se você conseguir adiantar, porque se tiver alguma coisa que vai entrar em pauta, não fica muito em cima. Isso. Obrigado. Mas eu mando depois os calendários para todos vocês aí. Mais uma vez eu vou pedir para que todos vocês coloquem na agenda essas reuniões, tá? Porque a gente tem tido muito aviso em cima da hora, que às vezes não pode participar. Se vocês puderem avisar a gente sempre com antecedência em respeito aos suplentes de vocês, né? Porque geralmente se a gente convoca eles em cima da hora, fica complicado para eles também. Mas eu comunico isso todos vocês. Sim, professor.
Eu acho que seria bom também, mesmo que a gente confirme por e-mail, deixar lá na agenda do Google, porque é um lembrete adicional. Ah, não, a reunião vai ficar. O senhor fala colocar vocês, né? Tudo bem, eu vou manter na agenda do Google a convocação de vocês, mas é só para ficar claro. Sempre, e eu vou colocar isso no e-mail também, sempre eu preciso que vocês confirmem a presença respondendo o e-mail. Mas ok, professor. Professor Dutra, é isso? Então, professor Dutra? Eu tirei o microfone. É isso mesmo, obrigado. Então, definido conforme que a gente programou. Já agendei todas. Se quiser ir para o segundo item, pode ir. Então, vamos lá. Segundo item 1.1.2, pedido de prorrogação de prazo devido aos problemas do Covid. Esse aí a gente vota em bloco aí, né? Eu vou abrir aqui só para vocês verem os nomes, mas acho que sim. Bom, o que a gente está fazendo aqui, então, é a aprovação dos pedidos da Renata Stort Pereira, Fabrício Ramos Neves, Tatiane Dutra Romana, Letícia Maria Faleiro Nascimento, e o da Denise Boito da Silva, como ela tinha um prazo que não daria para aguardar a reunião da CPG, já foi aprovado ad referendo pela CPG, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada em alguma justificativa, tá aqui para o lado, é só me falar, eu deixo na tela aí. Não, vamos lá. Volta lá, fazendo favor. Não, só quem quiser. Todas foram aprovadas na CCP, né? Que tem Sim. apresentado justificativa e aprovadas na CCP. Sim. De acordo. Aqui o da Denise está errado, esse 8 de junho ad referendo, na verdade aqui é da CPG, tá? Depois eu vou corrigir. A pró-reitoria acho que ainda não fez o cadastro. Ok, volta lá, a gente faz a votação e finaliza. Pessoal, então em votação 1.1.2, esse pedido de prorrogação do prazo. Contrários e abstenção, por favor, se manifeste. Caso contrário, aprovado. Aqui não temos itens, né? 1.1, 2, 3, 4, não tem? Opa. Pode continuar. Pode ir, 1.5, itens para aprovação do PPGAL. Sobe um pouquinho, só para ver quantos itens tem, fazendo favor. Não, senão vai dar errado. São esses 4, é isso? Sim, professor, próximo um pouquinho. Vou cortar o... Não, tem mais. Tem bastante, né? Então eu vou falando e eu vou pedir para o João dar um destaque se houver necessidade, tá bom? Processo seletivo do curso de doutorado, o programa, a solicitação de desligamento do André Pinhata, a grade horária e calendário de oferecimento das disciplinas do PPGAL, o recredenciamento da disciplina Administração de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação. Esse aí está em amarelo, tem alguma coisa de destaque? Ou... O Henrique mandou para a gente hoje, cedo, professor, a emenda corrigida pelo professor João Passador com aquela alteração que o senhor pediu das avaliações, mas o senhor já deu ok, está tudo certo. Recredenciamento da disciplina Teoria da Organização e Cultura Brasileira e recredenciamento da Rádio 5056, Redes Econômicas e Sociais. 1.57, conferência de referendo título de mestre em administração pública do Lucas e conferência de referendo do título de mestre em ciências contábeis do Isaac e alteração grade horária e calendário da disciplina PPGAL terceiro trimestre. São essas? Faltou do Eduardo aqui, professor. Conferência... Opa, título do Eduardo Francisco. Microfone. Então eu queria... Oi?
O professor Mauri estava com o microfone aberto e tem barulho de criança no fundo. Tá, então, João, você queria dar algum destaque em alguns ou tudo tranquilo? Eu acho que está tudo tranquilo, o que tinha que ser conversado já foi, né, Dutra? Acho que não tem... Então, pessoal, eu acabei fazendo a de referente em função dos prazos aí, mas sempre já aprovado em pelo menos algum colegiado, tá bom? Talvez seja uma experiência interessante para os outros programas a questão da proficiência e também agora do maior atenção em relação ao detalhamento do sistema de avaliação. Talvez valesse a pena um momento só para isso. Mas, enfim. O caso do André Pinhata também, professor, acho que é importante comentar. Por quê? O André Pinhata, ele perdeu o prazo para realizar uma disciplina obrigatória. Sim. Esse é um dos motivos que ele seria desligado, mas antes de ser desligado, ele solicitou o desligamento de qualquer forma por motivos de ordem pessoal, né? Uhum. Está em não conformidade com as exigências regulamentares do programa. Enfim. É importante que os orientadores fiquem atentos a isso, né? Sim, pode ser. O sistema não avisa nem aluno, porque não existe no sistema Janus um cadastro de disciplinas obrigatórias, tá? É um controle que tem que ser feito de forma manual, e nós não temos condições de acompanhar isso de todos os alunos, né? Então, o aluno e o orientador precisam ficar atentos a isso, principalmente quando ocorre reprova. Não é o caso dele, mas são os casos mais graves. Bom, então acho que era isso. Então acho que é importante aí o aluno basicamente ter um controle bastante forte aí no sentido de não perder esses prazos ou essas disciplinas. Claro que o orientador pode dar uma ajuda nesse processo, mas o aluno realmente tem que ficar atento a esse processo. Então não custa nada perguntar para o aluno, e aí, está cumprindo os prazos, as disciplinas, etc., né? Bom, então votação em bloco. Aqueles, se alguém tiver a manifestação contrária ou abstenção, por favor, se manifeste. Caso contrário, aprovado em bloco. Pepegal. Vamos para o próximo item, 1.5. Oi? Nenhuma abstenção. Lembra que a gente falou em relação à abstenção, aqueles que fossem diretamente envolvidos, poderia ter essa opção? Alguém quer exercer essa opção ou não? Seria só o João em relação à disciplina dele, ou Matheus, que teria esse caso? A gente teria que analisar caso a caso aqui, professor, que eu não vou conseguir me lembrar. Alguma dessas disciplinas é sua, não é, João? Essa daqui. Mas, professor, como está aprovando em reunião, né, e não é nenhum tema polêmico, não há essa necessidade, né? Mas o senhor que sabe. Não, eu acho que... Não, eu não vou forçar ninguém, não. Eu só estou dando essa possibilidade, porque aí quanto mais transparente é melhor. Mas não é uma obrigação. Tá bom, João? Então, vamos lá. Próximo item. Então, Tá sem áudio, viu, sem João? abstenção. Eu só estava concordando com o Dutra. Está tudo certo. Para mim está ok. Beleza. Então, vamos aqui Estou registrando tudo sem abstenção. A contabilidade. Então, novamente, Mauri, eu vou falando, e a hora que eu terminar, aí você dá algum destaque. Pode ser assim? Então, a nova proposição da disciplina 4331, controladoria. 1.62, nova proposição RCC 4452. 1.63, a disciplina de RCC 4701, análise qualitativa, e 164, disciplina RCC 6100, análise de demonstrações contábeis. Algum destaque aqui, Mauri? Na verdade, é só atualização, né, de créditos e referência e bibliografia aderente ao novo equipamento do programa.
E carga horária. Isso, carga horária, perfeito. Para deixar, porque nós vamos tirar todas as disciplinas das listas que tem lá no sistema, que não estão atualizadas em relação ao regimento, até para não gerar expectativa de alunos de fora que querem cursar a disciplina, né, e elas não podem ser oferecidas porque não foi feita a readequação. Nosso planejamento é que até o final do ano nós fizemos uma consulta a todos os professores para que eles, de fato, sinalizem se vão querer continuar mantendo essas disciplinas como opções do programa. Ok. Pessoal, então... Professor Dutra, eu não lembro se a gente tinha colocado nos comunicados para o senhor falar aquela questão dos critérios de avaliação, se o senhor quiser aproveitar e falar agora, porque tem a ver com isso. E com eu vou fazer a votação em seguida, eu faço esse comentário. Obrigado por lembrar. Então, em votação, esses itens aí, 1.6 da contabilidade, contrário à abstenção, por favor, se manifeste, caso contrário, aprovado por unanimidade. Eu queria fazer um destaque, talvez alguns de vocês tenham afetado aí pelo meu pedido aí em relação à parte de avaliação, uma vez que a gente já teve algum problema muito sério aí, a gente está, na verdade, sou eu que estou muito preocupado em relação a esse processo de avaliação, que quanto mais objetivo ele for, melhor para a gente evitar problemas aí no futuro. Então, eu estou pedindo alguns ajustes, mas sempre no sentido de a gente tentar evitar problemas aí no futuro, tá ok? Então, quando houver necessidade, são ajustes pequenos, acho que não demandam tanto tempo, mas vamos tentar melhorar cada vez mais o processo, de tal forma que a gente comunique bem claro a forma de avaliação para os alunos aí, tá ok? Obrigado. Professor, o senhor não acha que é interessante colocar aquelas questões que o senhor pediu para que constem? Então, podemos... Você quer mostrar aí ou quer que eu fale simplesmente? Tanto faz, professor, se o senhor quiser, eu lembro mais ou menos também. Então pode falar aí. Bom, basicamente o que o professor Dutra chamou a atenção aí é para que nos critérios de avaliação constem quais são as atividades que vão ensejar conceito e frequência do aluno, né? Quais seriam os pesos dessas atividades e... Uma coisa que ele acabou não questionando em algumas deles, mas depois eu falei com ele, ele concordou comigo, que é importante a gente sempre observar que na pós-graduação nós não temos notas, nós temos conceitos, A, B, C e R. Então, talvez também seja interessante que nessas ementas constem como vai ser o critério de transformação da nota, né, em conceito, ou seja, o que vai equivaler a A, o que vai equivaler a B, assim como também é importante que vocês observem, porque colocando isso na ementa também tem uma questão que vocês podem engessar o processo de avaliação, né? Então, é uma análise delicada, mas que é importante que seja feito para evitar os problemas. Mas o que eu tenho falado para o Matheus é isso, quer dizer, talvez engesse um pouco, mas deixa mais claro, mais objetivo, a gente não tenha problema no futuro. Uma vez que a alteração não é tão complicada assim, então a gente opta por fazer um pouquinho mais objetivo, perde um pouquinho de flexibilidade. Agora eu faço uma pergunta aí para os 3 programas. É possível que a gente defina uma conversão de nota para letra comum ou não? Aos 3 programas. Olha, eu vou trazer isso para a gente conversar com o pessoal da economia, mas a gente ainda não começou essa conversa, né? O que eu estou pensando, em princípio, não é associar uma nota numérica em conceito, mas talvez colocar um limite, né? O que é aprovado, o que é reprovado, acho que parece que seria mais coerente para a gente, né? Tipo, sei lá, 5 é aprovado, mas não associar cada nota a conceito. Mas eu vou trazer ainda essa discussão provavelmente em julho agora. Mas não tem que ter conceito, Matheus? Professor, não existe uma regra para isso, né? Assim, como o senhor disse, é um trade-off entre engessar e deixar mais transparente. Mas eu entendi lá nas reuniões que existia um problema, como isso aí é um negócio internacional, então precisava deixar bem claro aí os critérios aí de...
É que isso aí acontece o seguinte, professor Dutra, quase todo mês a gente recebe algum pedido de algum aluno para que a gente coloque, dê uma declaração de desempenho. E como nós não temos, as nossas notas não são notas, são conceitos, nós não temos como fazer isso. Aí os programas, num passado remoto, aí definiram que utilizam um tal de GPA, que é um método internacional aí, e aí eles definiram uma pontuação para cada nota, para cada conceito. Então, por exemplo, A vale 3, B vale 2, mas isso também não é um procedimento padronizado para toda a universidade, não tem como, isso acaba sendo uma política interna que não tem muito como resolver. É uma professora. Vocês acham que a gente teria que fazer a nível de programa e não de CPG? Seria esse o caminho? Eu fiquei na dúvida agora. Nós estamos falando de notas de proficiência ou notas de disciplina? Na disciplina. Quando é muito comum os alunos pedirem para que, quando vai fazer reconhecimento ou vão para fora, alguma coisa desse tipo, aí eles pedem a equivalência em relação a um padrão mais comum aí no mundo. Declaração de desempenho, professor. Acho que a gente poderia, sim, aqui estabelecer uma sugestão para os programas e para a gente encaminhar para os professores, né? Igual o Luciano colocou, até 5 aprovado, de 5 a 7 CIC, de 7 a tanto, e fica uma recomendação. Acho que isso não é complicado. Eu já uso esse critério na minha disciplina. Aluno que ficou entre 8 e 10 é A, o aluno que ficou de 8 a 7 é B, o aluno que abaixo de 7 é C, e outro reprovado. Eu não vejo, assim, que isso tem um transtorno de conversibilidade. Eu avalio as disciplinas dos alunos sempre de 0 a 10. Mas, Mauri, a gente pode, para a próxima reunião, trazer uma proposta e vocês avaliam se é adequado ou não, porque se a gente tivesse uma da CPG, seria mais tranquila, em termos assim, de secretaria, para poder, porque senão, se economia, se administração, se contabilidade, não sei se a gente vai conseguir, mas se por acaso a gente conseguir, talvez a própria proposta do Luciano, alguma coisa desse tipo, a gente poderia fazer uma proposta para a CPG. Pode ser? Para a próxima? A gente já não tem, Matheus, um modelo? A gente não poderia trazer essa medida da graduação para cá? Não, professor, porque na graduação... Um pouquinho... Não, mas lá é nota. Lá a nota não é 5 para aprovar. Então a gente se pauta nessa referência e só vai escalonar o ABC a partir do 5. Pronto, a gente, olha... Até uma forma de fundamentar dentro da estrutura USP. Sim, eu só ia lembrar que na graduação é nota, não é conceito. Mas... Tudo bem, mas ela seria o nosso ponto de partida. Sim, vocês são livres para definir a política como acharem melhor. A questão é se é possível atender as especificidades de todos os programas, né? Porque me parece que a economia tem uma questão mais específica aí para definir notas, né? Não, acho que a economia não. O que ela está definindo é o ponto de inflexão, provado e reprovado. Depois, talvez, poderia conversar no sentido de ter 2 níveis para cima ou para baixo, não é, Luciano? Ou isso aí é um negócio que não é possível a gente conversar? Então, se for das notas das disciplinas, a gente ainda está muito... Acho que tem que conversar um pouco mais para ver o que os professores também do programa eles acham, né? Eu acho que se a gente chegar com uma proposta, falar, vai ter que seguir isso, não... tem gente que vai achar, não vai gostar muito, né? Então, a gente quer primeiro conversar o que eu só tinha pensado, né? Pelo menos colocar um 5, é isso que eu tinha pensado, em colocar... Isso. Eu vou chamar uma reunião com todos os professores, não vai ser só com a CCP, para ver o que os professores acham, né, sobre isso. Mas você pode considerar a hipótese de conversar, falar para eles que a gente gostaria de fazer um negócio comum para facilitar a gestão aí de todo o processo, se eles consideram aí eventualmente algum além dos 5, alguma divisão assim, para que a gente fizesse uma coisa comum, para não ficar assim, olha, ele é A na economia, B na administração. Olha, Dutra, eu não posso responder porque eu quero, de fato, fazer essa conversa com os professores. Não, eu não estou falando para você decidir, só para conversar com eles, que a gente gostaria de ver, se for possível, fazer uma coisa em comum, tá bom? Eu coloco, mas assim, eu acho assim,
você falar que 5 na economia é a mesma coisa que 5 na administração, ou 7, não sei se é comparável, entendeu? Não, eu só estou falando assim, porque se você definiu a economia definiu A quando ele tirou 6, e a administração ele tirou 7, ficou com B, aí fica um negócio assim, que a O gente Maurício e o não... Marcelo estão dando risada, mas tem aluno que tira 4 no máximo, é a maior nota do programa, da disciplina, não sei, e acontece isso na contabilidade. Se virar para mim e falar que a maior nota vai ser 2, eu dou uma prova que a maior nota vai ser 2. Que nem o professor tira 2. Prova é uma escala do professor. O professor ajuda a escala, o professor ajuda a escala do jeito que quiser. Se você falar para mim que para passar é 5, eu vou fazer a avaliação do jeito que para passar é 5. Se falar para mim que para passar é 7, eu vou falar que é certo. Desculpa, eu não estou rindo de você, mas eu estou rindo da situação. A escala de nota é uma coisa que é totalmente atribuível pelo professor. Se a gente vai definir que para passar é 5, é 7, é 10, o professor faz. Tanto que você mesmo colocou, a maior nota é 4, então todo mundo reprova. O professor ele faz uma escala dele. Tá, pessoal, não, eu não queria... Pode trazer mais problema do que ajudar. É isso que eu estou colocando. Concordo, mas que a escala é ajustável, isso sempre vai ser. Não, mas se você aplica uma prova que a maior nota é 3 e você normaliza, você está, de um certo modo, fazendo a mesma coisa. Né? Não faz sentido o professor, para o cara tirar 10, né? O 10 dele, talvez é o 3 da economia, tá bom, 3 é igual a 10. Mas isso que eu tô falando vai dar na mesma. Professor, eu tenho uma sugestão, se vocês me permitem. Vamos ser sinceros aqui, o problema não é esse. O problema é que no ano... Mas é a mesma coisa, qual que é a diferença, Maurício? Isso que eu tô colocando. Qual que é a diferença? Se você bota lá uma escala, o professor ajusta, ou se você deixa cada programa com a sua escola, vai ser exatamente a mesma coisa. Vamos resgatar o caso da Denise. E vai gerar ainda, e vai gerar ruído. Ele normalizou com 3, no outro ele normalizou com 5, no outro ele normalizou com 4. Tá? Você não tem consistência interna. A partir do momento que você não tem consistência interna, esse argumento não é válido. Cada mas interna ao programa. Interna ao programa. Isso não tem nada a ver entre programas. São coisas distintas. O que a gente está propondo aqui é para exatamente não ter esse tipo de julgamento. Tá? Ele pode ser rígido, duro, incomparável. Perfeito, eu acho que está certo. É a liberdade do professor. Igual o Botelho colocou. E aí ele faz o ranqueamento dele lá. O que a gente diz é o seguinte, quando o 5 lá é o 10, é isso que a gente está falando, o 5 é 9, o 5 é 8,5. Mas tem uma forma de contornar isso, né, professor? Se vocês me permitem uma sugestão, ao invés de definir na ementa notas absolutas, colocam relativas. Por exemplo, olha, o aluno que tiver um aproveitamento de 70% da nota máxima, assim vocês não precisam definir, é de 0 a 10, coloca uma nota relativa. Não sei se é possível, tá? Uma sugestão. Tá bom, pessoal. A gente, na próxima reunião, a gente traz algumas ideias aí, e se for possível, é ótimo. Eu sempre penso assim, em termos de gestão, de consistência, assim, para a gente evitar problemas como a gente já teve aí no passado. Então, vamos lá, Matheus, próximo aqui, você pode dar uma rolada aqui na tela. Professor Dutra, picou o áudio do senhor, você pode repetir? Não, vamos dar uma continuidade, dá uma rolada na tela, isso, por favor. É isso aqui então agora. Itens de aprovação do PPGE, 171, credenciamento do Luciano como responsável pela disciplina REC 5039. Tem alguma coisa para falar aqui, Luciano, ou não? Não. É o procedimento padrão aqui, né? Professor Dutra, acho que é legal explicar. Isso acontece também na administração. Essa é aquela disciplina que ela não é bem uma disciplina, ela é uma monitoria, né? E como o supervisor da disciplina acaba podendo ser qualquer docente, ela fica sempre sob responsabilidade do coordenador do curso.
Então, assim como as disciplinas RAD 5037, RAD 5038 estão aí com a coordenação do professor João, a Selma pediu para colocar também o Luciano Nakabashi como responsável por essa disciplina. Ok, então em votação, 1.71, contrário, abstenção, se manifeste, aprovado. 1.8, itens de aprovação em bloco, atas de defesa, aprovação unânime. Então tem duas atas de defesa, do mestrado Lívia Maria e do Henrique Neves. Então, em votação, as atas de defesa, contrário, abstenção, por favor, se manifestem. Caso contrário, aprovado 1.8. 1.9, aprovação em bloco, comissões julgadoras aprovadas em CCP. Esse aqui eu não vou ler todo mundo, não. Só os nomes, tá. Amanda Trevisan Azevedo, Márcio Lopes Pimenta, Giovanni Tomazini Soares, Luiz Ricardo Brito Ribeiro, Rodrigo Natal Duarte, Aviner Augusto Silva Manuel, Eduardo Teixeira de Carvalho Silva, é isso, né? Não. Maurílio Benite. Só isso, professor. Só deixar registrado aqui que essa banca aqui do Eduardo Teixeira é aquela que estava na última pauta, mas aí tinha um problema na composição da banca, que não tinha externos, e aí não tinha ainda uma sugestão do orientador e do aluno, e aí eles passaram, agora a gente está voltando, mas ela também já foi aprovada de referendo, tá? A gente está aprovando aqui só, na verdade, a do Maurílio Benite e a do Avner, tá? O resto foi tudo aprovação de referendo, porque foram aprovados em CCP. Então, em votação, essas bancas, contrário, abstenção se manifeste, caso contrário, aprovados. Vamos ao próximo. Professor, seria agora já o expediente, mas nós temos a pauta suplementar. O senhor Então, quer passar vamos para a pauta suplementar, fazendo favor. Alteração da grade horária, professor. Então, contabilidade, alteração da grade horária. Acho que isso aí não tem algum destaque nisso, não, né, Maurício? Tem alguma coisa? Não tinha, não ia oferecer a disciplina no segundo trimestre, vai oferecer no terceiro trimestre pela modalidade à distância. Aí a gente está incluindo, porque era uma disciplina de segundo trimestre. Aí, como ele fazia presencialmente, não deu, aí agora ele aceitou fazer à distância. 4.12 foi a manutenção da tese do acervo. Aprovado, então, por unanimidade. 4.11. 4.1, então, em votação, contrário, abstenção se manifeste, aprovado por unanimidade. 4.12 foi solicitado do Avner a reserva aí, a tese em acervo reservado. O Luciano deu um parecer, mas não estava escrito exatamente se era favorável ou não. No final... Acho que foi um lapso, então. Mas... Professor Luciano, então vou registrar que o parecer do senhor era favorável à favorável. Foi um lapso se eu não coloquei explicitamente. Então, 4.12, em votação, contrários, abstenção se manifeste, caso contrário, aprovado, 4.12. Eu queria me abster, que é me orientado. Você já escreveu rosa? Não, porque eu estava esperando. Eu acho legal fazer isso, viu? Viu, ô Botelho? Acho que mostra uma maior transparência possível. 4.2, só tem um item? É só um, Matheus? Só.
Então, referendo de homologação da defesa de dissertação mestrado, o senhor Gabriel Ortiz Cetra. Algum destaque aí, Luciano? Não. Ok, então em votação, contrário e abstenção se manifeste, caso contrário, aprovado por unanimidade. Você quer... Abstenção. Abstenção para o Luciano, por favor. Eu quero me abster tardiamente também, porque lá nas bancas tinha orientado o meu de mestrado, Giovanni. Vamos voltar lá, o Matheus fazendo. Só coloca lá para você não esquecer. Vou achar aqui, espera um pouquinho, professor. Amanda, Giovanni Tomazino. Eu ia fazer o A, mamãe. É mais do que a tarde. Certo, professor. Então, estamos no expediente. Se o senhor quiser, temos que fazer os comunicados e tem a ata para aprovar. Botelho, você já olhou a ata? Não. Sacanagem isso, pô. Vamos adiantar a discussão da ata, então, professor? Parece um cara. E agora, mamãe? Não, eu já li a ata, já dei as minhas considerações aí, e eu acho que está de acordo com o que foi. Mas se ninguém tiver aí nada a acrescentar, então a gente põe em votação. Ok, professor. Então, em votação, a ata do dia 18/5, em votação, contrário, abstenção, se manifeste. Caso contrário, aprovado. Eu vou me abster, porque a última vez foi a Silvia que veio no meu lugar, tá? Bom, professor. Com relação ao comunicado, acho que eu tinha tinha um negócio de internacionalização que eu tinha que falar, não é isso, Matheus? Tá aqui todos os itens, professor. Ah, tá. Esse assunto do projeto acadêmico aí, apresentação comparativa, eu só estou lembrando para vocês que existe essa proposta de avaliação comparativa. Critérios de avaliação disciplina, isso eu já comentei, não é isso? Já foi comentado. Com relação às disciplinas em inglês, eu queria que o próprio Matheus colocasse o que a gente levantou na última reunião, quais as possibilidades que a gente tinha de internacionalização. Então, a possibilidade que tem é, primeiro, você colocar ele como colaborador, depois a gente dá um certificado para ele, né? E a outra opção é que ele possa ser cadastrado. Aí já um procedimento mais longo aí, né? Mas qualquer um pode ser um colaborador e a gente pode dar um documento que ele fez parte. A USP não dá esse documento quando você é colaborador. Então, Matheus, explica aí para o pessoal, aí, dá uma geral das possibilidades que a gente comentou, porque eu estava sempre trabalhando naquela hipótese de montar uma disciplina com um professor estrangeiro, mas aí a gente discutiu a possibilidade de trazer algum para que ele possa ministrar algumas aulas, mas sem, no entanto, fazer a parte burocrática aí. E aí a gente daria um certificado de participação para o professor estrangeiro aí. Você pode dar um resumido aí, ao Matheus, fazendo favor? Sem problemas, professor. Bom, vamos lá, pessoal. Tudo isso que eu vou passar para vocês aqui, eu já comentei em algumas outras reuniões, mas acho que é importante fixar, e eu já comentei também com os secretários dos programas, tá? Então, eles também estão aptos aí a ajudar vocês nesse processo, tá? Então, a primeira coisa que precisa ficar clara é que são duas coisas diferentes: o oferecimento de uma disciplina em inglês e você ter outros professores participando da disciplina, tá? Para o oferecimento da disciplina em inglês, basta uma coisa, que a disciplina já possua a ementa em inglês cadastrada. E isso pode ser feito sem maiores burocracias. Basta o professor pegar
a ementa atual, se não tiver, tá? Porque pelo que a gente sabe, a grande maioria, 90% das disciplinas já tem. Mas se não tiver, basta o professor pegar a ementa atual, fazer a tradução, aprovar na CCP, mandar para a gente na CPG, a gente vai fazer o cadastramento no sistema Janus, tá? Isso se não tiver alteração nenhuma da ementa, tá? Se tiver alteração, aí é o procedimento comum de nova proposição, que é um pouquinho mais burocrático, mas basicamente é o parecer, aprovação da CCP e CPG. Então, isso basta para que a disciplina seja oferecida em inglês. O detalhe disso é aquilo que eu também já falei. Se a disciplina for oferecida em inglês, e esse oferecimento é aprovado lá na CCP e aqui na CPG por vocês, ela tem que ser oferecida assim, do começo ao fim, independente de haver ou não alunos estrangeiros na disciplina, alunos que não falem português ou que falem inglês, tá? Porque vai sair dessa forma no histórico oficial do aluno, a disciplina vai sair lá com o nome em inglês e que ela foi oferecida em inglês, tá? É importante para o currículo dos alunos. A segunda questão, então, é a participação de docentes na disciplina, tá? Existem duas formas de vocês terem a participação de um docente numa disciplina. Uma forma mais oficial, que é o cadastramento do professor como responsável pela disciplina. Isso já é um pouco mais burocrático, tem impacto na avaliação dos programas, porque pode ser que o professor tenha que entrar como colaborador, Sucupira e etc. Mas existe, e a gente comentou na última reunião, e parece que foi bem aceito por vocês, a possibilidade de vocês colocarem um colaborador na disciplina. Esse colaborador é como se fosse um palestrante. É como se vocês colocassem um professor para participar da disciplina, para ministrar um tópico, ou 2, ou 3, uma pequena parte da disciplina. Esse cadastro de colaborador, ele não tem burocracia nenhuma e pode ser feito, inclusive, no decorrer da disciplina. A gente verificou isso, tá? Então, por exemplo, se vocês querem, tá no meio da disciplina, quer que um professor estrangeiro que se disponibilizou fazer uma conferência com vocês na disciplina e ministrar um tópico, basta comunicar isso à CCP e a CCP aprovar. Eu entendo que isso pode ser feito um ad referendo, porque o professor sabe bem se o convidado vai ser ou não capaz aí de ministrar o conteúdo, tá? E não tem maiores burocracias. Então, o que acontece? O formato que eu entendi quando começou toda essa discussão é que vocês iriam buscar, na época não tinha a questão da pandemia, né? Então as disciplinas estavam ocorrendo ainda presencialmente, vocês iriam oferecer disciplinas em inglês, com a participação de um colaborador na disciplina estrangeiro, para que inclusive justificasse o oferecimento da disciplina em inglês, tá? De novo, isso é um procedimento que não tem maiores burocracias, como é impossível não ter nenhuma burocracia na USP, né? Mas é um procedimento bem simples e a gente fica à disposição para orientar vocês, tá? Mas como eu disse, os secretários estão orientados também para ajudar vocês nisso daí. Acho que é isso. Então, pessoal, eu queria só reforçar de novo aí para os coordenadores de programa. Eu queria que a gente tivesse a possibilidade de convidar as pessoas, mas eu queria que isso fosse definido de uma forma bem tranquila, assim, não como responsável, mas como colaborador. Então, nós vamos emitir certificado em inglês, português, qualquer língua aí, tá? Professor, desculpa. E aí, do certificado, né? O professor colaborador, ele não fica registrado formalmente na disciplina, não aparece no sistema Janus lá, mas até tem um registro no sistema Janus, mas ele não aparece em lugar nenhum. Então, o que pode ser oferecido para esse professor aí de compensação, né? Vamos dizer assim, seria um certificado que o programa tem autonomia para emitir, dizendo que o professor atuou, colocar inclusive a carga horária nesse certificado. Porém, a carga horária da disciplina não é dividida com esse professor. O responsável pela disciplina fica com toda a carga horária, né? Então, por isso que é importante observar essa questão da carga que ele vai dar. Então, a gente vai montar aí um certificado de participação aí, e depois a gente traz aí na próxima reunião, vamos ver se a gente acha um modelo aí, de tal forma que a gente possa incentivar esse tipo de colaboração. Tá bom, pessoal? Os programas já tem, viu, professor Dutra? Porque já tem? Já foram feitas algumas vezes. Talvez um programa aí, algum programa não tenha, mas os outros têm, é só trocar entre eles. Então tá. Vamos desenterrar isso aí, vamos colocar a carga horária, tudo bonitinho, bem completo lá, tá bom? Posso fazer uma pergunta? Vontade. Não.
Já que vocês reforçaram que se eu tenho uma disciplina em inglês, ela obrigatoriamente tem que ser oferecida em inglês, pensando nessa questão de chamar um professor, pode acontecer de eu ter uma disciplina que eu estou ministrando em português, mas eu chamar o professor para dar uma aula em inglês, obviamente isso seria visto anteriormente com a turma, mas é só porque, às vezes, o timing bate, não bate. Sem problema nenhum, professor. O que importa é a maior parte da disciplina, quer dizer, o oferecimento da disciplina. Se ela foi oferecida em português, ela vai sair no histórico do aluno como sendo uma disciplina ministrada. Só não muda no histórico, Botelho. O resto... Perfeito, obrigado. E, professor Dutra, o senhor tinha falado aquela questão também de oferecer ou não as disciplinas em inglês, mesmo que não tenha estrangeiro. O senhor vai querer comentar alguma coisa sobre isso? Então, então, teve um momento aí que houve a possibilidade de oferecer... Você falando daquelas online ou não? Não, professor, o senhor tinha comentado que teve aquela discussão que o professor Nakabashi trouxe o ponto de vista do professor Alex, né, de que não faz muito sentido ter uma disciplina oferecida em inglês se não tem nenhum aluno que não fale português na disciplina. Aí o senhor falou, talvez seja legal reforçar para eles que a intenção é primeiro ter a disciplina para atrair a demanda, para depois acontecer a demanda. Isso o Botelho deixou bem claro aí. Eu acho que é uma posição interessante. Eu falo da CPG como um todo, a gente realmente precisa criar essa possibilidade de a gente ter. Como você falou, o Matheus já falou para a gente, já me informou mais de uma vez, existem pedidos ou perguntas aí para a CPG em relação a disciplinas em inglês. Então, a gente só pode criar demanda a partir do momento que a gente começa a oferecer. Caso contrário, realmente, a gente vai ficar nesse loop infinito aí, nunca vai conseguir. Então, talvez a gente poderia começar com essas colaborações e, quem sabe, num futuro próximo aí, começar a ter algumas disciplinas em inglês. Essa é uma proposta que eu faço para os programas, tá ok? E aí, professor, o senhor pode emendar com esse segundo assunto aqui, né, que é aquela posição do presidente da CAPES, que o professor passava. Isso. Então, isso aí que é muito importante, quem teve a oportunidade de assistir, o presidente da CAPES deixou bem claro em relação à internacionalização. Nem todos os programas, depois o João pode complementar aí se for necessário aí, todos os programas, eles precisam um mínimo de internacionalização, mas o foco não precisa ser internacionalização, pode ser local, da comunidade, alguma coisa desse tipo, o seu foco é ajudar as comunidades, não tem problema. Mas eles vão exigir, sim, um mínimo de internacionalização. Eu acho que essa ideia de internacionalização é no sentido de você forçar um pouquinho a barra em termos de produção, etc., tal, dar um upgrade em relação à qualidade aí. Então, não é que se você não quiser fazer internacionalização, você pode. Você não precisa focar, mas você precisa, sim, ter a internalização. Não sei se o João quer complementar alguma coisa. Então, o que eu tinha... Veja, a gente na era Eliane Brito, a internacionalização era uma variável com um peso relativo muito elevado, né? Então, assim... só tem artigo A1, os periódicos A1 são todos os periódicos estrangeiros, tá certo? Então, e havia um imperativo internacional, né? E aí, o que eu entendi da discussão é a seguinte, é óbvio que você tem que ter olhar para o mundo, né? E trocar experiências com o mundo. Mas se você está mobilizando recursos nobres aqui para financiar programas de pós-graduação, recursos públicos, esses recursos têm que ter contrapartidas para o país, né? Então, é uma visão... se eu estiver enganado, alguém até pode me corrigir, né? Se a internacionalização é uma coisa que contribui de fato para o país, é uma coisa interessante. Se ela é só uma corrida de pontos, tá certo? Para
a gente ficar macaqueando aqui hard science também não faz nenhum sentido, né? Então, eu acho que é uma visão interessante, né? Nova, sobre essa ideia de internacionalização, sem que a gente fique correndo o tempo inteiro atrás de pontuação para agradar a CAPES. É uma outra perspectiva. Então, tem que ser uma internacionalização consciente, de fato, ela tem que ter um propósito, né? E não simplesmente cumprir aí uma meta se a gente ficar pensando muito para que ela serve. É essa, pelo menos, a leitura que eu fiz daquela apresentação do novo presidente. É isso. Ok, obrigado, João. O último item aqui, depois eu tenho uma outra comunicação. Congregação da FMP elegeu a professora doutora Cristina Marta e o Luiz Lambert como presidente e vice-presidente da Comissão de Pós-Graduação, com mandato de 10/6/20 a 30/5/22. São essas as coisas? É isso? Agora eu só queria, como eu venho fazendo sempre, pessoal, antes das reuniões da CPG, eu coloco um espaço de abertura para os alunos de pós-graduação, para que a gente possa discutir alguns temas que a gente possa fazer o tratamento adequado aí. Com relação ao primeiro item aí, que a gente trabalhou, foi em relação à formatura. A gente não sabe como vai ser a formatura, mas seja presencial ou online, a gente está pensando em colocar para final de novembro, né, Felipe? Depois você me corrige se eu esquecer alguma coisa aí. Então, afinal, para todos aqueles que irão formar, irão defender em 2020. A gente não sabe o formato, mas a gente vai considerar que até novembro existe a possibilidade aí de a gente fazer alguma coisa. Se não for presencial, a gente faz online mesmo, ok? Então, esse é o item que a gente vai trabalhar com uma data aí, já pensando numa data, seja ela presencial ou online. Alguma coisa aí que eu esqueci, Felipe? Não, doutora, acho que era isso mesmo. É questão de ser no final de novembro e contemplar os alunos que defendem em 2020. Tá. O segundo item que a gente trabalhou, que a gente já conversou em algumas reuniões passadas, em relação à própria vista e revista das provas, alguns alunos aí argumentaram que agora a gente está falando só da possibilidade de ver a prova e, eventualmente, revisar em função dessa vista aí. Então, eles sentiram a necessidade que isso fosse formalizado essa possibilidade. O Matheus entrou em contato com São Paulo para ver se tem alguma norma nesse sentido e, por enquanto, eles não retornaram ainda. E então eles fizeram duas solicitações aí. Felipe, novamente você me corrige se eu estiver errado. Então, a primeira delas em relação à possibilidade de vista e revista, tá? Então, que existisse essa possibilidade, que fosse formalizada isso. A outra possibilidade que eles colocaram é em relação a, se eu não concordar com aquela revisão, tal, o que pode ser feito. Eu sugeri para que eles fizessem em duas etapas. Vamos primeiro tentar ver essa possibilidade de você instituir essa possibilidade de vista e revista, e em um segundo momento a gente avaliar, e se eu não concordar, o que vai ser feito, isso aí. Seria isso, Felipe? Você quer incluir mais alguma coisa? Então, eu só queria complementar, né, isso veio de uma demanda dos alunos e principalmente falando da economia, mas alguns alunos da contabilidade também falaram da questão de provas, que geralmente nós alunos a gente fica sabendo ou das notas ou dos conceitos, mas não existe uma vista de prova, então muitas vezes a gente até se sente um pouco perdido, porque não sabe exatamente o que errou, o que acertou.
Então, esse pedido, o primeiro de vista de prova, seria uma questão, acho que, de transparência para os alunos, para ficar claro para esses alunos, né, os erros e os acertos. E a revisão, posteriormente, seria se o aluno não tivesse satisfeito com o conceito ou com a nota, a possibilidade de revisão de nota. E por enquanto, esses são procedimentos que não acontecem. Se tivesse um regimento sobre isso, acho que ficaria mais claro para os alunos. E poderia até servir como uma questão, acho que didática mesmo, a de vista de prova, né? Que se o aluno errou um item da prova, ele ficaria claro para ele na vista o que foi que ele errou e, de certa forma, até aprender com o erro. Rosiane, você quer complementar alguma coisa? Bom, é mais assim, no sentido de garantia, né? Porque hoje, se a gente precisar de alguma solicitação nesse sentido, a gente não tem nada oficial que dê essa oportunidade para o aluno. Então, é mais no sentido de ter isso previsto, para a gente ter mais segurança mesmo, como o Felipe falou. Então, obrigado, Rosiane e Felipe. Pessoal, a gente não vai discutir isso, eu queria só saber como dar encaminhamento a isso. Então, nós decidimos que a gente vai trabalhar inicialmente nessa possibilidade de vista das provas aí. Como vocês acham que a gente pode dar o encaminhamento? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, Luciano. Que para mim é estranho que tem algum caso que os alunos não recebam a prova, que foi uma prova corrigida, quando os alunos, sobre a solicitação dos alunos. É muito engraçado para mim que isso ocorra. Eu não sabia disso. Isso ocorre? Os alunos não receberem a nota, a prova, depois que eles fizeram a prova? Acontece na economia isso? Felipe? A gente geralmente recebe a nota e o conceito. Não existe muito uma questão de, assim, a gente recebe a nota e o conceito. Eu pelo menos nas disciplinas que eu fiz e os outros alunos, não é discutido os erros e os acertos. Não estou falando assim da discussão, eu estou falando, eles têm acesso ou não? Você quer ver sua prova? Em algum momento aconteceu do aluno querer ver a prova, perguntar ao professor por que errou e não ter tido retorno? Eu não me recordo da questão de ter acesso à prova. Agora, esse procedimento de vista, de não saber o que está certo ou o que está errado, os alunos nem sabem da existência dessa possibilidade. E aí, por exemplo, a gente pode falar um pouco do caso da Denise, que ela teve dificuldade na questão de saber o que ela tinha acertado ou não, qual era a resposta correta da prova. Então, se for para falar de um caso específico, acho que o mais emblemático seria o da Denise mesmo, dessa dificuldade que ela teve na resposta. Então, deixa eu falar pela contabilidade, né? Comigo mesmo já aconteceu de eu não ter mostrado as provas para os alunos, porque o semestre acabou, a última atividade era a prova, eles fizeram às vezes a prova em casa, eles tinham cases para desenvolver que eram bastante... Tem lá mais 15 dias, houve a entrega da prova, tá? Eu atribuí as notas, né? E aí alguns alunos me encaminharam e-mail, querendo saber onde tinha errado. Eu montei o gabarito, encaminhei, mostrei, né? Comparei, mas assim, eu acho que o Luciano colocou um ponto interessante, que eu acho que assim, ter um procedimento de orientação para que os professores possam ter ciência de que tem o período de vista de provas, né, que as provas foram corrigidas. Eu acho que isso é normal, a gente tem que ser transparente, os tempos mudaram também, tá? Acho que a gente tem que exercer, tem que melhorar essa qualidade, porque realmente
Eu fiz mestrado na FIA São Paulo, se você questionasse, se pedisse para ver a prova, o professor ele se sentia ofendido, né? Como se a gente estivesse confiando. Né? Eu acho salutar a gente estabelecer, sim, um conjunto de orientações para os professores, né? Que dê esse direito que os alunos aprenderem, né? Não é por causa de um caso A ou caso B. Eu sou extremamente favorável que a gente estabeleça assim, né? Olha, professor, caso o senhor aplique prova na sua avaliação, que disponibilize o gabarito, que estabeleça um prazo de vista. Eu acho que isso é transparência, eu concordo com os alunos nesse caso. Eu acho que nós vamos melhorar nossa relação com os alunos, ela já é boa, ela não é ruim. Acho que a gente vai melhorar. Eu só queria concordar, viu, Amaury, com o que você disse. Eu acho assim que é um direito básico, né? O aluno poder ver a prova, poder ver onde que ele errou, questionar quando for o caso. Me causa estranheza, né? Não acontecer isso em alguns momentos. Eu não sei se foi exatamente o caso da Denise, foi um caso bem mais complexo, né? Não sei se é um bom exemplo, mas eu acho que é um direito básico, né? Do aluno, seja de graduação ou de pós-graduação. Eu só queria falar mais uma coisa, que assim, que apesar de muitas vezes os alunos da economia, às vezes nem não fazer esse pedido de vista, eu acho que muitas vezes é porque isso também, não existe um regimento sobre isso. Então, conversando com os alunos, muitas vezes eles não sabem como foi atribuído aquele conceito, ou o que ele acertou, o que ele errou, e eles não vão atrás, mas é porque eles também não sabem que existe essa possibilidade, né? E uma vez que isso esteja claro, os alunos podem se beneficiar disso, né? Eu gostaria, se eu me permitir, um último comentário sobre este assunto. Eu acho que isso é uma sugestão para regimento geral da USP. Tá? Isso não é mais uma coisa que deveria ser tratada aqui. Eu acho que se deveria ter lá um artigo no regimento geral da pós-graduação da USP que tratasse o direito de revisão e vista. Se isso não está claro, ou está claro em outros regimentos, que isso ficasse claro lá. Porque, assim, a gente, igual o Luciano colocou, para nós isso aqui é uma coisa tão elementar. Eu, particularmente, nunca recebi aqui nenhum pedido de um aluno ou um ato de constrangimento em uma disciplina desses 4 anos que eu estou aqui na vice-coordenação e na coordenação da contabilidade. Tá? Já recebi dos meus alunos querendo um feedback sobre a nota que foi atribuída, o conceito que foi atribuído, né? Normalmente o aluno que tira A, ele dificilmente pede revisão de prova, né? Então, assim, mas o aluno que foi reprovado, né? Eu já tive casos, ele quer saber por que ele foi reprovado, é um direito. Então, acho que como é um direito, é uma questão fundamental, Dutra, e você é a nossa interlocução direta a esses órgãos, eu acho que caberia você conversar com a Câmara, com outros programas, para saber exatamente sobre isso. Eu acho que isso é uma coisa para o regimento geral da USP, do aluno geral da USP. Sei lá, a minha opinião. Tá bom, mas pessoal. Como isso demora, né, Amaury, para chegar talvez no nível, né, de reitoria, alguma coisa assim, demora mais. Eu acho que como é tão elementar, a gente já faz isso na graduação, né, com todos os alunos, talvez começar pela nossa CPG, acho que já é um avanço, mesmo que isso caminhe paralelamente, né? Mas aí, Perla, a única coisa que eu acrescentaria é que, para nós, criar uma regra dessa, eu acho que a gente pode criar aqui uma portaria ou uma resolução orientativa, uma orientação, sabe? Né? Mas eu acho que ela tem que, de certo modo, estar dentro de uma estrutura. E aí a melhor coisa seria o regimento, porque o João faz alteração no programa dele, eu faço o meu, a economia faz o seu, etc. Né? Eu já estou tratando como propriedade. Né? Nos nossos programas, eu acho que se vem alguma coisa geral, seria muito salutar. Resolveria todo o problema. Olha, eu acho que já tem, viu? O regimento geral e o código de conduta da USP já tem essa discussão aí. Sobre direitos e deveres de professores e alunos. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer como se fosse uma orientação geral, e essa orientação eu vou trazer para vocês, para que a gente possa
É só compartilhar isso e depois a gente faz a divulgação para os alunos, para os professores. E se for necessidade se isso aí não for suficiente para resolver os problemas, aí a gente tenta ir para essa parte de uma regra geral. Mas logo de cara a gente pode fazer uma orientação geral e divulgar para todo mundo. Podemos caminhar nesse sentido? Sim. Professor Sim. Dutra, De acordo. só, professor João, que a gente saiba, e a gente consultou a Cris também, para pós-graduação, em norma, não existe nada. Talvez o senhor tenha razão com relação ao código de ética. Então, mas aí a relação professor-aluno. Não, Isso, no código de ética. Professor-aluno se dá na graduação, na pós-graduação estrito, lato sensu. Sim, mas de qualquer forma a gente consultou a pró-reitoria, viu, professor, sobre, em termos gerais, olha, a gente gostaria de saber se vocês conhecem alguma norma, alguma coisa que oriente no sentido de ter a revisão e a vista das disciplinas, das provas. Entendi. Então, professor Dutra, falou bem, né? Faz aí, Dutra, uma proposição e a gente encaminha assim, a gente faz uma comunicação aos orientadores para melhorar a relação professor-aluno, garantir o direito do aluno, garantir um bom funcionamento do processo de avaliação. Nós, como programas e comissão coordenadora, estamos sugerindo que os professores, né, dêem uma atenção a esses aspectos. Eu acho que é perfeito, né? Acho que vai ajudar. Então, vamos fazer isso. A gente vai tentar fazer em forma de orientação nesse momento. E se houver a necessidade, a gente passa a pensar realmente numa regra de fato. Mas a gente quer que essa orientação seja disponibilizada não só para os alunos, para todos os professores, que fique uma orientação bem clara e visível. Podemos começar assim, Felipe e Rosiane? Eu tenho assim, um pouco de dúvida, porque eu acho que a demanda dos alunos seria mais no sentido de criar uma regra mesmo, porque eu fico um pouco com receio de, se ela ficar num formato de orientação, o aluno ele pode recorrer, por exemplo, caso um professor se recuse a fazer a vista, por exemplo, vai ter um procedimento para o aluno recorrer? Acho que no primeiro momento, eu acho que a gente faria a orientação, sabe? E, Felipe, e depois nós já estamos trabalhando na formalização. O que neste momento a gente está fazendo é uma orientação para os professores, né? Estabelecer isso já nos primeiros dias de aula, já dizer as regras são essas, teremos isso, isso e isso, né? O professor que não aderir, a gente vai trabalhar nesse período até o final do semestre, como o Matheus vai fazer a consulta, o professor Dutra vai investigar também, aí nós partimos para um processo. Porque é o seguinte, deixar bem claro que a alteração de regulamento, alteração de regimento, criação de normas institucionais, não é algo que se faz da noite para o dia. Nós demoramos aí 1 ano e meio para fazer as alterações no regulamento, ela passa por várias câmaras, não é algo tão simples. Não é algo, mesmo que a gente quisesse criar aqui uma regra, ela não tem validade alguma, tá? Então, assim, não adianta a gente vamos atender agora, criar uma regra aqui de punição, não adianta, essa regra não tem sentido, é um ato nulo. É um ato nulo, não está respaldado, não tem segurança jurídica alguma. Então, neste momento, o que eu vejo que nos cabe é esse trabalho proativo e um estudo de como isso pode ser transformado, né? Pode ser melhor esclarecido nos regimentos. Concorda, professor João, nosso jurista de plantão? Sim, eu estava até pesquisando aqui, ver se eu achava o... E o professora Mauri, só para... eu tenho mantido lá na nossa sessão um arquivo com todos os problemas que a gente está verificando nas normas, ou que podem ensejar melhorias em normas. Eu estou mantendo um registro lá de um arquivo com tudo isso, que a nossa intenção é, a próxima vez que se vá discutir um novo regimento de pós-graduação para a universidade, que a gente encaminhe isso lá para a pró-reitoria, para que eles analisem essas coisas, porque são coisas importantes, não é só isso, tem outras coisas ali importantes que a gente está registrando.
O que eu pediria a colaboração de vocês, do professor Dutra, é de nos ajudar na conscientização, porque nós fizemos algo mais ou menos parecido com isso no último regimento. A gente encaminhou sugestões. Por exemplo, uma coisa que dá muito trabalho para a gente é que se vocês olharem o regimento e as normas, tem coisas que eles tratam em meses, tem coisas que eles tratam em dias. Isso gera um problema enorme para a gente. Só que, infelizmente, eu não sei, eles parece que eles não acatam as nossas sugestões, sabe? Então, seria importante, professor Dutra, e alunos que façam parte do seu APGR, professores que, porventura, tenham contato ou que venham aí a atuar na pós-graduação, na pró-reitoria também, nos ajudem a conscientizar a pró-reitoria de que é importante ouvir as sugestões das unidades, né, quando vão construir esses regimentos, porque é muito rico, a gente pega os problemas, coloca ali e depois você evita um monte de problema no futuro, né? Então eu tenho mantido esse registro e isso é uma das coisas que tá? Eu já coloquei lá para que a gente sugira que seja incluído no próximo regimento de pós-graduação critérios de revisão, de vista de provas. Agora, conscientizar eles é outra coisa, né? E isso é como o professor Mauri disse mesmo, é um procedimento muito burocrático. O último regimento de pós-graduação ele demorou mais ou menos 2 anos para ser aprovado. Depois que foi aprovado, até hoje, nós ainda temos programas que não adaptaram os regulamentos ao novo regimento. Imagina se agora eles começam a discutir um novo regimento de pós-graduação. É complicado mesmo, né? É uma morosidade que atrapalha. No caso dos alunos, é como o Felipe falou mesmo, a intenção é que a gente tenha isso como uma garantia, porque hoje, pensando na situação hoje, se a gente precisasse recorrer a algo do tipo, a gente não tem nada que nos permita isso oficialmente. Então, é no sentido de garantia, mesmo que isso demore, que não vá ser do dia para a noite, mas pensando também na continuidade do programa. Hoje, por exemplo, a gente fica, às vezes, dependendo de verificar a nota nos JANOS, porque a gente também não tem um prazo claro de quando os professores precisam disponibilizar essas informações. Então, a gente fica o tempo todo consultando. São 60 dias após o encerramento do curso. Então, mas aí não dá tempo de fazer revisão, entendeu? Se a gente não tem uma informação prévia, isso se perde. Não, mas tem, Rosiane, a única coisa que o regimento de pós-graduação fala sobre conceitos e frequências é que o professor tem 60 dias para atribuir inicialmente o conceito e a frequência, e depois do dia que ele atribui o conceito e a frequência, ele tem 40 dias para poder retificar conceito e frequência, tá? Mas é só isso que fala, tá? Não tem mais nada. Mas só para deixar claro, quando eu disse aí da dificuldade do regimento e de mudar os regulamentos dos programas, eu estou me referindo às normas maiores aí. Na minha opinião, nada impede dos programas ou da CPG emitir uma deliberação interna para regular alguma coisa. Inclusive, a gente tem várias deliberações internas no âmbito dos programas e da CPG para regular. Mas o professor Amaury tem razão quando ele questiona a validade disso. Isso pode ser questionado. A gente nunca vai saber até acontecer o problema, né? Posso só falar uma coisinha aqui rápido? Você está me ouvindo? Pode falar, sim. Ah, tá. Enquanto vocês estavam falando aí, eu dei uma procurada aqui na consolidação do Regimento Geral da USP, e como Regimento Geral da USP, entendo que ele não faça distinção entre graduação ou pós-graduação. Tem o artigo 81, que fala que a avaliação do regimento escolar do aluno será feita em cada disciplina, em função do seu aproveitamento verificado em provas e trabalhos decorrentes das atividades previstas no inciso 1º do artigo 65, e que fica assegurado ao aluno o direito de revisão de provas e trabalhos escritos, a qual deve ser solicitada ao próprio professor responsável pela disciplina em questão. Da decisão do professor responsável pela disciplina, cabe recurso para exame de questões formais ou suspeição ao conselho do departamento ou órgão equivalente, e que a revisão de provas e trabalhos deverá ser feito na presença do aluno. Tem mais algumas coisas aqui. É obrigatório o comparecimento do aluno às aulas, as notas variarão de 0 a 10. Então é para graduação, professor. Não é porque... Obrigado, Marcelo. Era isso que eu estava procurando. Tem a parte abaixo
da pós-graduação também. Tá, tem junto aqui. Deixa eu ver se tem um... Eu estou aberto aqui na tela, professor. Ó. É no artigo 81. O 81 estava na tela aqui, ó. É que como se ele fala esse negócio de 0 a 10, ó, provavelmente eles fizeram essa norma pensando na graduação. Mas não estipula. Especificado, né? É que a gente tem que ver aqui dentro de que item isso tá, né? Isso aqui tá seção 5. A seção 5 tá dentro de qual item, né? Para ver se não é... Está no capítulo 1, que o capítulo 1 eu não sei se é graduação, é pós... É graduação, ó, professor. Tá vendo? Provavelmente por isso que a gente teve essa de que o que tem... O termo revisão não tem na pós-graduação, que é o capítulo 2. Mas é muito tranquilo imaginar que, por analogia, né, o sistema de avaliação que envolve prova e trabalho tenha um protocolo semelhante, né? Como de fato aconteceu aqui, né? Quer dizer, um aluno em desacordo com a nota recebida exatamente entrou com pedido de revisão junto ao professor e depois pediu, e não atendido a sua demanda, entrou com recurso nos colegiados superiores, na CCP e na CPG. O procedimento foi o mesmo, né? Acho que é a mesma história, a mesma coisa, salvo algum engano. Eu acho que essa questão da não inclusão na pós-graduação, acho que porque é de 90, o regimento é de 1990, então é uma coisa muito antiga, né? Dizendo assim, já de 30 anos atrás. Eu acho que essa não inclusão, ela é decorrente de a pós-graduação não tinha essa abrangência que tem hoje na Universidade de São Paulo. Tá? O forte da universidade, nos anos 90, era a formação da graduação, a formação de profissionais, até porque a própria contabilidade, em 1990 só tinha um programa, tinha 3 programas de mestrado do Brasil e um de doutorado. Não tinha pós-graduação, basicamente, em muitos cursos. Então, acho que talvez seja isso, é uma consequência, um regimento, né, bastante, que precisa de ser ajustado ao longo do tempo. Ok, pessoal, então vamos dar esse caminhamento. Na próxima oportunidade que tiver, eu vou verificar com o professor Carlotti lá se isso é uma pauta que pode ser conversada aí num futuro próximo aí. Agora, então, acabou o comunicado, não é isso, Matheus? Agora a palavra aos membros. Ô, Dutra, eu só queria, na verdade, registrar, né, na disciplina lá de didática, que está no nível da CPG, agradecer sua participação na semana passada, falando de ensino digital. Foi muito boa. Estamos à disposição aí, Perla. Mais alguém como membro? Acho que só registrar lá dessa reunião junto com o pró-reitor, no dia 2, não, foi? Já até me perdi aqui. A reunião com o pró-reitor e com os representantes da área da CAPES, né? Eu acho que fica aí alguns alertas importantes para os programas, né? Para essa figura da avaliação mais qualitativa, né? Essas incertezas nas métricas ainda do último segundo, há um indicativo muito forte de último ano de utilização do Qualis, né? Um abandono do Qualis, a necessidade de fazer um estabelecimento de um planejamento estratégico para os programas, um plano de ação, e ao longo do ciclo verificar se esse programa foi atingido. O programa vai ser fortemente avaliado por essa trajetória definida, né, João? Acho que ficou bastante claro isso lá. E também que os programas fiquem bastante atentos aonde estão seus egressos, tá? O que estão fazendo seus egressos, porque nós estamos falando de impacto produzido pelo egresso formado, né? É uma forma de impacto, e os trabalhos que, de certo modo, representam impacto para a sociedade, para as empresas, né?
ou seja, o que produção técnica e acadêmica está produzindo impacto. Pedir para os professores fortemente atualizarem os seus H5, H10, Google Scholar, né? Porque esses indicadores serão muito importantes para a avaliação do impacto dos programas. Tá? O Work ID também, viu? Exatamente. Acho que a gente poderia, via CPG, porque parece que eu falo, não tem ressonância, né? Recentemente nós fomos solicitados dos professores enviar o nosso relatório para leitura. Até fiquei surpreso, gostei do pedido. Mande o relatório do Sucupira para os professores do programa fazer uma leitura, né? Eles querem fazer uma leitura. Tem um pedido lá da professora Adriana e da professora Maísa. Né? Acho bastante interessante, porque nos anos anteriores a gente enviava, pouquíssimos professores liam. A gente, às vezes, faz os comunicados para os professores sobre essas atualizações, e os professores, às vezes, no seu dia a dia, aí, esquecem. Eu acho que a CPG podia fazer um comunicado sobre essa importância para a USP, para a pós-graduação da USP, para os rankings que a USP participa, deles manterem atualizados os seus indicadores de impacto, né? Web of Science, todos aqueles indicadores que tem lá na USP, você pode ver os seus impactos, eu acho que isso seria muito importante. Acho que só isso. Só complementando aí do Amaury, então essa preocupação aí de prestação de contas com a comunidade é um negócio muito importante aí. Eu acho que vocês já perceberam aí que o pessoal pegou o pé da universidade, que tem um custo muito alto, etc. Tal, então a gente precisa mostrar resultado, tá? Então acho que é importante, eu estou pensando aqui nesses índices qualitativos, Amaury, talvez o próprio Apollo seja uma forma de a gente começar a colocar algumas coisas, de tal forma que a gente possa coletar isso no momento adequado. Porque se a gente chegar lá na frente e começar a pedir para eles, para as pessoas, a gente não vai ter. Então, como a gente não sabe como vai ser esse qualitativo, hoje no Apollo é permitido você colocar um monte de coisa lá. Então, talvez seja uma alternativa para a gente pensar aí. Porque os indicadores acadêmicos são mais fáceis, mas esses outros qualitativos que a gente nem sabe como vai ser avaliado, fica mais complicado. Mas se a gente usar alguma ferramenta que já tenha, não, é só uma ideia que eu pensei agora, mas alguma coisa a gente tem que começar a fazer para coletar essas informações. Acho que sua ideia é válida, assim, bastante interessante, né? Eu não conheço muito bem o Apollo, assim, conheço pouco, mas eu acho que você poderia, talvez, até levar esse ponto para conversar um pouco com o professor Carlotti sobre isso, entendeu? Eu acho que poderíamos ampliar essa figura aí do Apollo para ações mais qualitativas. Seria até uma forma da universidade criar um relatório de gestão desse impacto para a sociedade e servir para os programas como um todo. Eu acho que é interessante, Dutra. Sua colocação aí pode ajudar bastante a gente nessa coleta, tá? Eu gostei, eu acho. Eu ainda não sei ainda a operacionalização total, mas eu acho que seria bastante interessante a gente ter aí uma coleta qualitativa aí via Apollo, seria interessante. Ok, pessoal. Eu queria só complementar uma coisa, que eu na verdade, essas conversas com os três lá, né, da área de gestão, turismo, administração pública, turismo e contabilidade, eu nunca tinha entendido muito bem qual que tinha sido a origem da inspiração dessa mudança, né, E finalmente eu descobri, existe um modelo europeu, chama U Multi-Rank Performance Profile, né? que eles têm mais ou menos esse desenho. Na verdade, o modelo europeu usa 5 dimensões, eles resolveram agrupar de maneira diferente e acabaram ficando 3 dimensões, né? Ali pelo modelo da nova ficha de avaliação. Mas, de todo modo, assim, eles não estão criando nada na cabeça deles, na verdade, é um sistema de avaliação que já tem uma certa trajetória aí de validação em sistemas bastante competitivos, né? De avaliação de programas de pós-graduação no continente europeu. Então, finalmente deu essa boa sensação, né, de que não é nada não é uma inspiração do nada, né?
coletado aí da Cabeças Iluminadas, mas de fato com experiências concretas em sistemas mais tradicionais e avançados que o nosso, né? Então, precisa prestar atenção e, de fato, essa ideia de relevância finalmente parece que está sendo incorporada no universo da universidade brasileira, especialmente a pública e especialmente nas áreas de formação de docentes e pesquisadores, né? Ô, João, é interessante você falar isso, reforçar que eles falaram que tomaram base como do exterior, mas em nenhum momento eles deixaram claro como que vai mensurar esse processo, né? Essa parte qualitativa. Eu achei que ficou meio no ar, ou não? Eu acho que eles deixaram claro que é subjetivo mesmo, né? Porque a gente não tem métricas para isso, né? Então, assim, como é que você mede? Qual é a medida que você usa para avaliar a importância de um programa regionalmente, né? Então, assim, é intersubjetivo. Então, olha, eu tenho um programa aqui em Ribeirão Preto que se estuda muito agronegócio. Ah, muito bem. Então, como é uma região que tem base econômica ligada ao agronegócio, então o programa é relevante. Vai ser nessa base, Duda. Por exemplo, a gente acha que não vai conseguir ter as mesmas métricas que a gente está acostumado com, como, por exemplo, os fatores de impacto da área de produção. A produção e divulgação acadêmica, difusão acadêmica. Por isso que vai muito que a pelos gente alumni. tanto se acostumou, né? Eu acho que os alumnis aí que o Amor por exemplo, pode ser também. Vai ser muito importante. Uma avaliação para os egressos, feita pelos egressos, né? Mais ou menos por aí. Ou pelos empresários da região. Não, mas essa medida dos alumnis vai ser super importante, viu? Que o Amor estava colocando, justamente porque mede isso. É uma das formas, né? Então, qual que é o grande problema? Se você está investindo numa atividade de formação de docentes e pesquisadores, o cara sai daqui como mestre ou doutor e vai ser quitandeiro, tá certo? Aí não faz muito sentido, né? Então, se ele de fato é professor, se ele de fato está ligado à universidade, fazendo e divulgando pesquisa, ou se ele está participando de um grande centro de estudos estratégicos, mesmo que seja iniciativa privada, mas fica evidente que a formação que ele consegue no programa de fato, levou esse sujeito a um desempenho profissional com aderência à sua formação, aí de fato faz sentido, né? Então, aí mostra que o programa está muito preocupado, por exemplo, em selecionar candidatos que têm alta vocação para o mundo da academia, por exemplo. Agora, como é que você cria... João, eu não acho que vai só para academia. Quilos ou quantos metros, aí não vamos conseguir. Né? Não, se o cara é um gerente, entendeu? De uma empresa importante, um diretor, isso vai ser relevante também, um empresário que tem impacto. Se o cara foi trabalhar na Quitana, tá dizendo que o programa é ruim, não tá formando legal, né? Isso. Acho que é mais ou menos isso. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, o que a gente não vai ter mais é essa métrica do fator de impacto, como a gente está acostumado, ou que se criou com base na publicação ou na citação. Mas eu acho que isso no ranqueamento dos veículos de difusão. Não, a gente vai tirar um pouco, né, Luciano, o peso. O que mudou é o peso disso aí. Sim. Agora o peso. Mas a minha impressão é que vai ser cada vez mais por fator de impacto na parte da publicação. Isso também vai entrar como uma parte dessa contribuição social da pós-graduação, dos programas, de uma forma geral, né, sobre a sociedade. Mas a minha impressão, assim, é que a USP, né, pelas reuniões também que eu participei, que a USP está tendo um efeito, uma influência importante nas decisões da CAPES. Eu acho que tem pessoas da USP em posições chaves na CAPES. Eles estão seguindo várias coisas que a USP está fazendo, e uma das coisas é essa questão do qualitativo na pesquisa também, né? Que eu acho assim, na área de economia, pelo menos, a gente teve um grande esforço para aumentar a quantidade, depois um esforço para internacionalizar.
e agora está ficando claro que essa internacionalização também vai ter que ser de qualidade, não vai ser qualquer revista internacional. Né? E eu acho assim, por isso que o Qualis talvez esteja até perdendo importância, porque eu acho que essa questão do fator de impacto vai ser cada vez mais importante, e na área de economia, pelo menos, as melhores revistas são internacionais, né? Então, para a gente está muito claro que a gente vai ter que migrar para essa questão de publicação em boas revistas internacionais, porque eles estão olhando agora, eles vão olhar na área de economia, pelo menos, as 4 melhores publicações, ou 8 melhores publicações do programa, e depois as 4 de cada um dos professores. Cada professor vai apresentar 4 publicações que são relevantes. A gente vai ter que contar uma história, amarrando essas publicações que a gente for mostrar com as linhas de pesquisa do nosso programa, e isso vai ter um impacto muito importante, né? E a outra é essa parte dos alumnis, da publicação com discente, que eu acho que também está relacionado a esse retorno dos nossos ex-alunos aí que vão estar publicando também, que vai melhorar a chance, né, de estar entrando em departamento de pesquisa, mas eu acho que não é só pesquisa. Eu acho que essa parte aí dos alumnis, eu acho que vai ser bem ampla. A gente tem que mostrar que a gente está colocando eles bem no mercado de trabalho. Então, mas, Luciano, para a gente lá, assim, reduziu o que anteriormente, pela ficha de avaliação, chegava a pesar 60% do peso da avaliação da pós-graduação, que era a publicação, agora caiu numa faixa que vai de 17% a 35%. Depende de como é que você relaciona as publicações com o impacto, né? Mas, no máximo, vai valer 35%. Né? E ainda sobre essa questão, quer dizer, o que, na verdade, os caras estão dizendo o seguinte, o que você publica em economia vai ter que ajudar o Paulo Guedes e sua equipe a tomar decisões, ou vai ter que conversar com o IPEA para indicar decisões de política pública, coisa do gênero. Quer dizer, principalmente essas áreas, isso, né? Eu acho. Essas áreas mais aplicadas, essas áreas mais aplicadas de administração pública, de economia, né? Eu acho que com certeza consegue fazer essa interlocução mais direta com a realidade da economia, das empresas, das instituições públicas. Eu acho grupo que de pesquisa. Se você pegar o grupo de pesquisa como o ETS, né, que eles estão trabalhando com alguns instituições importantes, ajudando na elaboração de política pública, isso vai ser bem importante. Para a nossa área, não sei como é que está sendo para cada uma das nossas 3 áreas. Então, eu acho que, na verdade, a proposta é bastante interessante. Qual é o meu medo? Que sempre pode entrar num circuito de distorção, né? Porque, assim, eu vou achar o que é relevante dos meus amigos, sabe? Então, como a gente não tem a métrica, a gente também, como a gente tem uma relação forte de subjetividade no processo de avaliação, a gente também está sob riscos, né, de interferência política sobre o sistema de avaliação. Tem que ficar atento, né? A gente tem que observar, João, realmente. Um sistema de Você tem razão. De como já repente, existe o cara na graduação, por exemplo, você pega... Oi, perdão. Diga lá, Dutra. Não, eu só estava falando, você tem razão, porque no fim a gente vai fazer, todo mundo vai fazer a parte social, só que um vai ser mais social que o outro, né? Segundo o critério de alguém. É complicado isso. Vamos esperar para ver. Então, na graduação já tem um sistema internacional, pelo menos na área de administração, que é o de certificações, né? Então, quem é que define a certificação? Se cria um manual de qualidade, o grupo se associa, e aí a própria comunidade ela faz sistemas de autoavaliação de conformidades, né? E aí é o grupo que controla a si mesmo, né? O grupo de associados. No nosso caso, o que não tem essa dialógica, programas, governo, né? E aí eu só vou te dar grana e financiamento se você tirar uma boa nota na avaliação, cria essa relação meio estranha, né? De apadrinhamentos, E vamos ver, quer dizer, é melhor testar o sistema e depois lutar pelo seu aperfeiçoamento do que já de cara achar que não vai funcionar. Vamos experimentar, vamos ver. Tá bom, pessoal. Acho que é uma boa oportunidade, porque do jeito que estava, não estava bom. Né? Essa coisa também, o jogo de pontos também não estava muito interessante. Tá bom, pessoal. Eu acho que acabou, né, Matheus?
Oi, professor. Sim, só gostaria de pedir a licença para o senhor aí para fazer um pedido final. Então, vou lá. Eu agradeço todo mundo. Eu acho que é bom a gente discutir essas coisas da pós. Isso é muito positivo e não só ficar aqui aprovando a ata e tal. A gente pode fazer mais do que isso aí. Um abraço a todos. Matheus, a última palavra aí. Como está na tela aí, eu mandei no chat também para vocês, professor Dutra, acho que esse é o link da reunião que vocês estão discutindo aí, tá? Quem quiser aproveitar e pegar aí no chat para depois assistir, quem não assistiu, acho que é importante talvez divulgar aí também para os docentes, né, para os orientadores. Mas o pedido que eu queria fazer para vocês é o seguinte, pessoal, nós estamos com muita demanda mesmo na sessão, então eu preciso muito da colaboração dos coordenadores e dos professores das disciplinas e dos alunos também, tá, Rosiane e Felipe, principalmente no sentido de ficarem atentos aos e-mails e responderem os e-mails, porque infelizmente ainda é a nossa principal maneira de comunicação e nesse momento que a gente às vezes fica lidando com mais de um meio de comunicação, não tem jeito, a gente precisa definir um. Então, assim, o e-mail é muito importante, eu preciso que vocês fiquem atentos e respondam os e-mails sempre que o mais rápido possível. A gente entende que vocês talvez recebam muitos e-mails também. Nós ali na sessão, sem exagero nenhum, é de 50 a 100 e-mails por dia, e a maioria deles com problemas para a gente resolver. Nesse momento de pandemia está acontecendo muita coisa diferente do normal, e aí a gente tem que ficar se adaptando. Isso é muito ruim, isso atrapalha muito o trabalho. Desde que a gente saiu para a pandemia aí, eu acredito que umas 2 semanas só a gente conseguiu ter um desafogo no trabalho, mas o resto foi tudo apagando incêndio. Então, assim, a gente precisa muito da colaboração de vocês e de que vocês entendam que as burocracias existem, elas são independentes da gente, na maior parte dos casos. Quando não são, a gente vai tentar resolver, mas nesse momento, resolver problemas, quer dizer, resolver essas questões burocráticas no meio de um monte de outros problemas fica muito difícil. Então, assim, eu estou sobrecarregado, as meninas que estão trabalhando comigo lá estão sobrecarregadas e a comunicação está difícil. Então, se vocês puderem colaborar com a gente na comunicação, eu agradeço muito e peço aí que vocês falem sobre isso nas reuniões de vocês com os demais membros das CCPs e, se possível, façam algum trabalho aí junto com os orientadores dos programas, os responsáveis pelas disciplinas e os alunos entre vocês também, que vocês colaborem com a gente e entendam esse momento que está bem complicado. Obrigado. Ok. Ô, Matheus, fica aí na escuta, fazendo favor. Pode parar a gravação, fazendo favor. Obrigado a todos aí. Até a próxima. Até a próxima. Forte abraço a todo mundo. Até a próxima. Valeu, um abraço.